No Giro Entrevista desta quinta-feira, temos o prazer de receber nos estúdios da 104 FM o prefeito de São Pedro do Turvo, Marquinho Pinheiro, convidado desta quinta aqui no programa. Marquinho, seja bem-vindo, excelente tarde, prefeito. Tudo bem? Como vai? Uma boa tarde a todos os ouvintes, aos internautas aí que nos acompanham aqui na 104, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. É um prazer estar aqui com você, Diego Singolani, mais uma vez, e com Dário Miguel. Eu falo com essa dupla dinâmica aí, que leva a boa informação para toda a região nossa aí. Dário Miguel, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Diego, boa tarde a você, em especial ao nosso convidado Marquinho Pinheiro, para você de Santa Cruz do Rio Pardo, para você na internet em São Pedro do Turvo também, uma excelente tarde. Prefeito, vivemos um momento bastante complicado. A temática da segurança nas escolas e nas creches tomou uma proporção nacional após todos esses episódios que a gente está vendo. Há uma mobilização nas esferas municipal, estadual, federal, só que a gente percebe que até por vocês estarem na linha de frente, né, vocês são o rosto do Estado, né? Ninguém vai bater na porta do governador ou do presidente. São os prefeitos, muitas vezes, os mais cobrados agora de imediato por providências, por medidas, né? As famílias vivem uma situação de bastante apreensão, etc. E hoje a gente vai começar essa entrevista falando justamente desse tema que é muito importante. E como é que São Pedro do Turvo tem enfrentado neste momento essa problemática, o que já foi feito por lá. Vamos começar, primeiramente, né? Qual é em termos de estrutura, ações que já estão funcionando, quais foram as primeiras medidas, prefeito, em São Pedro do Turvo, nesse cenário que a gente está vivendo? Essa questão, né, diga-se de passagem, muito polêmica, né, que nos pegou de surpresa, né, e como você bem disse, a sociedade e a população quer uma resposta imediata. E nós, enquanto prefeitos municipais, estamos ali na linha de frente. É muito bem colocado. As pessoas moram na cidade, não moram no estado e nem dentro da União, né? Então Sim. Nós estamos expostos e estamos ali para isso, somos preparados para isso, né? Mas falando em São Pedro do Turvo, a primeira notícia que nós tivemos dessa tragédia, né? Que ocorreu lá em Blumenau e depois também em outras cidades, né? Que nos pegou assim de surpresa, tamanha a atrocidade, né? Uma questão que nos choca, né? Quando fala-se de criança ainda, é uma questão que nos envolve emocionalmente. Então, a primeira questão foi respirar fundo e analisar friamente de que forma poderíamos melhorar e deixar um ambiente escolar mais seguro, né? Então, o primeiro passo nosso, em parceria com o Ministério Público da nossa comarca, foi realizar uma reunião onde o promotor Marcelo Saliba passou informações importantes, né, das atribuições de cada um, o que poderia se avançar nos limites da lei, o que é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente também, porque senão a gente avança o sinal da lei e acaba cometendo ilicitudes, né? O pessoal fala muito em escolta armada, mas é permitido que se coloque uma escolta que não seja de um policiamento militar dentro das escolas. Então, dentro disso, nós começamos a monitorar os caminhos a se perseguir, né? Então, as nossas gestoras, diretoras de escola, como também as assistentes sociais participaram, né, dessa reunião e trouxeram informações para que a gente pudesse montar um plano de ações. Então, num primeiro momento, que nós chegamos à conclusão que nós precisaríamos melhorar o efetivo da Polícia Militar no município, né? Nós temos 2 policiais trabalhando, nós dobramos isso para 4, né? Nós temos como fazer isso, com o município custeando isso, através da atividade delegada. Vocês também têm lá o convênio? Nós temos o convênio da atividade delegada, então nós já colocamos, né, 100% a mais de efetivo nas ruas, com prioridade na ronda escolar e também dentro dos ambientes escolares. Então a Polícia Militar ontem já trabalhou prioritariamente nos ambientes escolares durante os horários de aula, né? Isso trouxe uma segurança maior e dentro disso eu entrei em contato também, que eu achei pertinente sentar com a Polícia Civil, com o delegado, porque rumores, pais e mães recebendo informações via rede social e entrando em pânico. Para se ter uma ideia, como a gente estava colocando aqui no início, a gente está na linha de frente, eu fui inserido num grupo de WhatsApp de mães desesperadas, né? E ali a gente tem que ter a cautela para poder passar a boa informação, tentar no primeiro ponto passar a verdade para elas, né? E conversando com o delegado que responde por São Pedro do Turvo, que é o Dr. Pedro Teles, que nos atendeu muito bem, nos deu uma enorme atenção.
e ele disse que é um momento de se filtrar essas informações via rede social e aquilo que tiver relevância encaminhar para a investigação, porque hoje existem questões e instrumentos tecnológicos que se chega à autoria dessas fake news, né? E nós chegamos à conclusão que o que tinha em São Pedro do Turvo, 100% era fake news, não tinha nada de efetivo e de verídico nisso, né? Eram possíveis ameaças Fake news. E o delegado me garantiu isso e falou que não ia descartar nenhum tipo de informação, porém, numa leve análise preliminar, já se constatou que não tinha nenhum dragão solto na cidade. Sim. Isso nos deu uma tranquilidade para que a gente pudesse buscar mais ferramentas para melhorar, né, a longo prazo aí, a questão da segurança nas escolas. Mas nós não descartamos também a possibilidade de colocar o vigilante no período escolar para poder controlar a portaria, entrada e saída. Então nós já vamos encaminhar à nossa Câmara Municipal um projeto de lei autorizando a contratação emergencial desses profissionais que estarão também reforçando a segurança, dentre outras ações importantes que a gente vai fazer, como a educação escolar. Eu pego me pensando agora, a gente costuma assistir filme norte-americano, aquelas crianças sendo preparadas pelos bombeiros de como se comportar no momento de incêndio, no momento de curto-circuito ou no momento de ataque dentro das escolas. Sim. Saber de forma organizada o que vão saber, e no Brasil nós não temos essa discussão. Então nós vamos também trabalhar a parte educativa dentro das escolas para um eventual ataque, um incêndio, as nossas crianças saibam como se comportar sem pânico para que a gente possa salvar vidas. Eu acho que esse é o ponto, esse é a discussão que nós temos que levar a debate dentro das escolas, e nós vamos buscar por essa esteira aí, tentar melhorar essa qualidade na segurança das escolas em São Pedro do Turvo. O prefeito são-pedrense Marquinho Pinheiro é favorável ou contrário à segurança armada? Num primeiro momento, a segurança armada, ela tem que ser muito bem discutida, né? Eu acho que a polícia militar em si, ela tem um preparo para lidar com situações de risco e inclusive de prevenir, né? A escolta armada, desde que seja uma empresa que prepare os seus profissionais, elas podem ser bem quistas e bem vistas nesse momento, mas é um momento de cautela para que você não saia de forma desordenada, contratando de qualquer forma, às vezes, pessoas que não têm o devido preparo para estar ali fazendo uma segurança armada. Então nós temos que ter o quê? Calma, respira fundo, vamos fazer o que é correto. Vamos dividir essa responsabilidade com a Câmara Municipal, vamos aprovar leis que autorizem, né, e levar esse debate para a Câmara também. E aí sim, a gente com calma, analisando quem são essas empresas, claro, o histórico delas, para que a gente não coloque, ao invés de proteger, colocar mais em risco ainda, contratando de qualquer forma pessoas armadas dentro de escola. Você falou sobre fake news, inclusive aí com a participação da Polícia Civil, citou o delegado Dr. Pedro Teles. São Pedro do Turvo, necessariamente, teve ocorrências que levaram a isso? Tiveram, né? Foram ventilados em grupos de WhatsApp várias fake news, inclusive chegou até o meu celular, pessoas me perguntando. E assim, a gente fica também numa saia justa, porque você não sabe até quando claro, aquilo é verdadeiro ou não. Por isso nós buscamos o suporte da Polícia Civil, que tem a técnica para analisar essas questões e nos devolver uma informação para que a gente possa passar para a população. Então a Polícia Civil analisou que para São Pedro do Turvo não tinha nenhuma ação legítima ou verídica, que o que tinha sido ventilado era replicado de outros estados, de outras cidades, claro, e que aquilo não representava risco, ou seja, somente colocar a nossa população em pânico. Porém, quando você passa para frente uma informação e é uma situação tão imprevisível que a gente não sabe quando isso pode acontecer. Sem dúvida. Né? Você pode ter um vigilante na porta da sua escola e uma pessoa armada entrar e ferir o vigilante e ferir outras pessoas. Então é uma situação muito delicada que a gente tem que trazer à baila, tem que ser discutido por profissionais que realmente entendam do tema, né? Isso passa por questões psicológicas, né? A nossa população está muito adoecida, a nossa população precisa de informações que sejam realmente, que coloquem as pessoas para cima, não que venham colocar em pânico. E o que está acontecendo é que muitas pessoas irresponsavelmente vêm
compartilhando essas fake news, e aí a população entra em parafuso, e aí a gente tem que agir de forma rápida, mas Sim. orientando eles acima de tudo. A circulação de informações e tentar passar para as pessoas o que procede e o que não procede me parece ser uma medida emergencial. Aqui, por exemplo, foi anunciado pela prefeitura, Marquinho, um canal para denúncias. Então, se a pessoa visualiza alguma situação na escola que pode levantar suspeita em relação à segurança de maneira anônima, pelo menos é isso que diz o serviço da prefeitura. Eu não testei. Você pode encaminhar a denúncia, fala qual a escola, se tem algum estudante suspeito. Eu imagino que é um serviço que pode ser usado também para tentar dirimir dúvidas sobre uma fake news. Chegou aqui no grupo da família uma possível ameaça. Eu imagino que esse canal também pode ser utilizado para averiguar se procede ou não. Em teoria, me parece uma boa. Porque lidar com a informação boa, correta agora é primordial. Se está funcionando, eu não sei. Se algum ouvinte já utilizou o serviço aqui de Santa Cruz, pode dar um feedback para a gente. Mas o serviço foi anunciado. Há um telefone, um WhatsApp, um canal para esse tipo de coisa. Em São Pedro, vocês pensam em algo do tipo? Se a pessoa tem alguma dúvida, alguma suspeita, encaminha para a polícia ou tem algum canal da administração que pode ajudar a esclarecer esse morador de São Pedro? Esse assunto é muito importante, essa questão. Eu acredito que é uma ferramenta importante. Nós conversamos isso com a Polícia Civil, porque Sim. isso não pode ser avaliado somente pela administração pública, mas pelos órgãos competentes. Então, como ponte, eu acho que é um canal importante, eu acho que agiliza, né? Porque muitas das vezes, por exemplo, principalmente cidades pequenas como São Pedro do Turvo e outras vizinhas, a gente tem o delegado, mas ele não é efetivo no município. Então, muitas das vezes, chega até a delegacia e você não vai ter esse respaldo imediato, né? Então, esses canais onde a gente possa agilizar com que essa informação chegue até as autoridades competentes é importante. Foi tratado esse assunto com o nosso delegado hoje e nós vamos também preparar essa ferramenta, mas não só isso, ter um canal com pessoas técnicas em variadas atividades, né, multidisciplinares, como psicólogo, que a gente já tem dentro das nossas escolas, como assistente social, que a gente já tem dentro das nossas escolas. São Pedro do Turvo saiu na frente e já empregou esses profissionais que, por lei, tem que estar dando esse suporte dentro das unidades educacionais, para que também eles possam orientar os pais, para que os pais também dividam as responsabilidades. Sem dúvida. A administração pública é importante, ela está ali para poder tomar decisão e melhorar a segurança dentro das atribuições dela, mas somente o pai e a mãe vai poder sentir num celular de um filho, né, poder dar uma analisada dentro de uma bolsa, de um material escolar, se o filho está realmente indo para a escola. Eu acho que essa é a função do pai e da mãe. Então nós temos que juntar a família, esses profissionais multidisciplinares, administração pública e polícia civil, num grande debate, para que a gente possa juntos crescer e aí sim proteger as nossas crianças, educá-los de maneira correta e aí sim melhorar o ambiente escolar. Eu acho que é um emaranhado de pessoas juntas aí nesse momento para poder avançar. Você tocou num ponto importante, Marquinhos, a questão de psicólogos, assistentes sociais. A lei que existe já há um certo tempo exige esses profissionais nas escolas, só que infelizmente nem todos os municípios têm cumprido. São Pedro de fato largou na frente e quem tem reconhecido isso já há algum tempo também é o próprio Ministério Público. Em algumas entrevistas aqui, o promotor fez questão de citar São Pedro como exemplo neste caso, antes mesmo destes atos bárbaros, né, que a gente agora está observando, mas cumprindo a legislação e oferecendo esses profissionais à comunidade escolar. O que a gente está vivendo agora, me parece que não tem uma solução simples, até porque é multifatorial. É claro que de imediato a gente está discutindo aqui a melhora dos colégios, das creches em termos de infraestrutura. Como é que a gente pode diminuir a vulnerabilidade desses espaços? Mas o problema é muito mais profundo. É um problema da sociedade que passa por um fenômeno cultural, passa por questões de segurança pública, questões de ordem psicológica, desigualdade, uma série de coisas que a gente também tem que, a médio e longo prazo, né, Marquinho, se aprofundar para tentar mitigar o problema. De imediato, hoje o tema e tem que ser tratado realmente, a questão da vulnerabilidade dessas instituições. Mas pensando já no problema mais a fundo e como tratá-lo, essa questão dos assistentes sociais e dos psicólogos, eu queria que você dividisse com a gente essa experiência de São Pedro. Há quanto tempo eles já estão atuando? Qual é a prerrogativa? De que forma esses profissionais atuam nas comunidades escolares lá de São Pedro? Repito, o próprio Ministério Público tem citado o seu município como exemplo neste caso aí. Nós temos aí uma lei federal que é de 2019 e nós já
pós-pandemia, né? Começamos a fazer os levantamentos de como efetivar esses profissionais dentro e a importância deles, né? E nós chegamos à conclusão que era urgente a permanência desses profissionais, tanto psicólogo quanto assistente social, dando suporte à gestão escolar, como também dando informações aos professores de determinados alunos. O professor, ele focado com a sala de aula, com 25 crianças, que lá em São Pedro do Turvo a gente busca não colocar mais do que 25 crianças, de 22 a 25 dentro da sala, para o professor ter um maior desenvolvimento, né? E o professor não tem tempo de buscar informações na família para saber por que aquela criança está faltando, por que aquela outra caiu o rendimento, por que aquela criança aparentemente está com alguns problemas que só na sala de aula a gente não consegue decifrar. E aí o psicólogo e o assistente social conseguem ir a fundo nisso. Então nós tivemos casos já de aluno que estava faltando da escola, que o professor comunicou à assistência social, que já está dentro da unidade escolar, o assistente social vai fazer a busca ativa, vai em loco, vai na casa daquela criança, e descobriu-se que a mãe estava trabalhando na roça e o pai tinha sido preso, estava no sistema carcerário, e aí aquela criança ficou um pouco desorientada, a mãe achando que estava indo para a escola e a criança não estava. Esse é um problema sério que a gente tem que atacar. Por quê? Porque essa criança, ao invés de estar indo para a sala de aula, está buscando informação ruim em outro lugar. E de repente, ela pode trazer depois para dentro da escola algum tipo de problema, né? E aí a gente analisou também questões relacionadas a bullying, que a própria psicóloga conseguiu trabalhar isso com os alunos. Então são questões que você pode, com esse trabalho, evitar problemas futuros, né? Então esse foi o maior avanço em São Pedro do Turvo, como também um baixo rendimento, porque algumas crianças chegavam com fome na escola. Veja bem, chegavam para estudar no período diurno, à tarde, e com fome. E a hora que dava o horário do intervalo, assim, as crianças não conseguiam concentrar na lousa. Claro. Chega a doer falar isso, mas é uma realidade. E a gente tem que pôr o dedo na ferida. O que nós fizemos com isso? Na entrada, colocamos um lanche para que essas crianças pudessem, através da nossa nutricionista, né, um suco natural e um lanche balanceado para que eles aguentassem até o horário do intervalo. E aí o rendimento delas aumentou. Então são detalhes que são identificados através desses profissionais. Então tamanha a importância dos municípios colocarem isso como prioridade. E São Pedro do Turvo sai na frente, sim, porque tem a educação como prioridade. E os ambientes escolares também. É um lugar sagrado, onde a criança tem que ter tranquilidade para aprender, para ser um cidadão de valor no futuro. Senão, quem que nós vamos formar para o futuro? A sociedade só está piorando. Se a gente não tiver educação como número 1, nós vamos ser fadados a ter uma sociedade apodrecida no futuro. Parece forte isso que a gente está falando, mas é a pura realidade. Nós temos que agora nos unir. Ao invés de um ficar apontando o dedo para o outro, faz isso, faz aquilo, não, vamos debater, vamos crescer junto e vamos ver o que realmente funciona, o que não funciona, para a gente poder, sim, no futuro, ver essas crianças tomando conta do mundo com a mente sã, não com a mente poluída, com a mente carregada, é o que a gente está vendo por aí. Marquinho, depois desses ataques que aconteceram, o que foi discutido também, a questão estrutural das escolas, das creches. Essa questão, de que forma você trata em São Pedro do Turvo? O seu sistema, as creches, as escolas, são vulneráveis? Olha, lá a gente já tem um cuidado já há um longo tempo, né, de colocar o interfone, porta sempre fechada, mas a gente é vulnerável a esse tipo de ataque. Não adianta falar que não, porque são coisas imprevisíveis. Você nunca sabe quando um louco, né, uma pessoa que está doente, porque você atacar a criança, você não tem outra palavra para poder definir, ela vai entrar pelo fundo, vai pular um muro, ou vai passar por um detector de metal com uma faca que às vezes não pega, porque hoje tem tudo quanto é tipo de instrumento aí que as pessoas burlam até o detector de metal e vai entrar dentro de uma escola e vai fazer uma atrocidade. Então, eu acredito que a gente procura aumentar, né, a segurança, mas a gente é vulnerável sim, não vou dizer que não, porque estaria mentindo aqui, sendo hipócrita. Mas a gente tem que agora analisar de uma forma mais a fundo para ver como a gente pode evitar isso, né? E é só através do debate, vendo o que realmente dá certo, para poder avançar. Já estamos cotando concertinas para colocar nos muros, e aí tem um detalhe que não pode ser em qualquer muro, o muro tem que ter uma metragem correta. Se o muro for baixo, você não pode pôr concertina. A questão de vigilante armado também tem que ter respaldo na lei. Então são ações que têm que ser tomadas com cuidado.
né? Não assim, vamos demorar, não, vamos tomar com cuidado, mas já avançando para que a gente evite esse tipo de acontecimento que a gente não quer de jeito nenhum, em lugar nenhum do mundo. As suas escolas têm monitoramento? Nós temos já, São Pedro do Turvo é monitorado já há mais de um ano, né? Os ambientes públicos, como também as ruas do município, as ruas principais, são monitoradas. Nós temos um centro de monitoramento que faz toda essa vigilância, né, de todas as unidades escolares. A gente, em tempo real, tem as informações do que está acontecendo nesse ambiente. Eu tenho um centro de monitoramento dentro do gabinete, onde diariamente eu estou vendo escola, eu estou olhando o que está acontecendo na rua, como também dentro das unidades de saúde. Nós também temos, né, aonde é permitido por lei, o monitoramento para ver se tudo está caminhando bem, até para a gente poder ver se o funcionário público está cumprindo horários, está trabalhando de forma correta, de forma ética, respeitando as leis e respeitando a população. Vendo também se a população não avança o sinal, porque a gente sabe que às vezes, né, existem leis que protegem também o funcionário público de violência verbal ou física. Então a gente tem esse monitoramento e dá muito certo. Na sua cidade tem conselho tutelar? E se tem conselho tutelar, qual está sendo a participação? Conselho tutelar ativo no nosso município, eles são pessoas que buscam a boa informação, trabalham em parceria com a nossa assistência social, que faz todo o monitoramento também desse trabalho. Eles também têm um livre acesso ao Ministério Público, até porque o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, então eles têm autonomia de trabalho, e a gente sempre tem trocado boas informações e conseguido atender, na medida do possível, as parcerias quando é necessário, inclusive com ações que a gente já fez em parceria com a polícia, Conselho Tutelar, fiscalização da prefeitura, para tirar menores às vezes da rua fora de horário. Então a gente tem atuado junto, e o Conselho Tutelar é uma ferramenta importante nesse contexto também. Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, os vereadores, eles acabaram, na verdade um vereador acabou apresentando um projeto nessa questão, depois aconteceu tudo isso, teve muita polêmica. Em relação à Câmara de Vereadores em São Pedro do Turvo, qual foi a participação? Você teve um pedido também para uma segurança melhor ainda nessas escolas, nas creches, qual foi a participação desses vereadores são-pedrenses? A gente se fala quase que diariamente, né? Na medida do possível. A gente sabe que é uma correria muito grande, todos têm suas atribuições diárias, mas eu tenho conversado, principalmente com o presidente da Câmara, que é o Felipe. A gente tem discutido muitas questões relacionadas a isso, inclusive solicitei agora para o nosso assessor parlamentar que comuniquem os vereadores para a gente fazer uma reunião amanhã de manhã para tratar desse projeto de lei que eu quero levar à Câmara Municipal para autorizar a contratação desses vigilantes, para que a gente reforce, né, a segurança das escolas. Então é fundamental a Câmara Municipal junto, para que a gente possa dividir as responsabilidades e atuar e tomar a melhor decisão, a mais acertada possível. Marquinhos, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, o prefeito Diego Singolani deu uma entrevista recentemente à 104 FM e falou sobre valores aí, em questão de investimentos, que passa da casa de 1 milhão. Você tem ideia quanto você vai gastar na questão da segurança com toda essa problemática? Olha, eu falo que quando é educação, você não pode se preocupar com gasto. Você tem que ser responsável, porque a gente está fazendo investimento. Lá nós temos sistema SESI de ensino. Estamos fazendo a maior reforma da história da Escola José Teodoro de Souza. Inclusive, acho que nossos alunos já retornam para a escola já na segunda-feira. Essa é a nossa meta, trazer todos eles para a escola. Por quê? Porque com a reforma, parte elétrica, telhado, né, as salas de aulas ficaram inutilizadas e sem energia. Nossas crianças estão tendo aulas nas outras unidades, onde a gente conseguiu abrir sala de aula. Estamos usando 3 salas emprestadas da nossa comunidade católica, que é as salas de catequese. Então, nesse momento, é importante também que a gente agilize o retorno das nossas crianças para sala de aula no José Teodoro. Então, nós agilizamos isso, e os investimentos que a gente pretende fazer, que é com relação à contratação desses vigilantes, a contratação de concertina, com certeza vai passar aí 30 mil reais mês só com a vigilância. Se você for ver a concertina, vai ter que aumentar muro. Então é uma provisão aí que a gente está analisando, que deve, em todas as unidades aí, superar aí os 250, 300 mil reais aproximadamente. É o que a gente está pensando, provisionando já para melhorar a qualidade da segurança nas escolas, né? Então são investimentos necessários, que despertou-se uma maior atenção agora por conta desses acontecidos, mas que acho que todos os prefeitos da região estão antenados nisso, né? Aliás, você falou em responsabilidade, Marquinho. Me parece que nesse momento de crise, em que medidas urgentes são pedidas por setores da população,
os prefeitos acabam ficando numa zona de insegurança jurídica e até orçamentária, esperando para que os governadores se posicionem, para que a União se posicione, repito, tanto em termos jurídicos do que é possível fazer ou não, mas também de financiar eventuais medidas urgentes, emergentes. Segurança pública, a priori, é função do Estado. Quando a gente trata de polícia militar, polícia civil, a polícia federal não é no caso da União. É óbvio que o município tem sempre um papel importante, porque segurança não é apenas o policial armado. A segurança é, por exemplo, ter um bairro bem iluminado, é ter uma estrutura adequada, uma sociedade com boas oportunidades. Isso também, em última análise, vai acarretar em uma comunidade mais segura. Mas pensando no urgente, o que os prefeitos têm pedido, por exemplo, através de deputados? O que vocês aguardam de posição do governador? Se já tem alguma coisa aí sendo engendrada para ser anunciada, porque aí a situação, coloco todos vocês, aqui em Santa Cruz, por exemplo, o Diego anunciou uma série de medidas, mas que se dão sobretudo nas creches e escolas do município. Tem muita gente cobrando providência nas escolas estaduais, mas aí também você tem essa dúvida do prefeito. E aí, mas o Estado vai tomar alguma providência? Até agora não falou nada. Os prefeitos vivem também esse cenário de insegurança. Qual é a principal demanda hoje de vocês em relação às esferas superiores? E se essas esferas têm se furtado até o momento de assumir, de alguma forma, a sua responsabilidade, né? O que eu notei foi um edital aberto já do governo federal para que a gente possa aderir, né, com alguns projetos, quem tem vídeo monitoramento e algumas outras questões ligadas à segurança, cidades maiores, né, capitais, que tem uma complexidade muito maior do que a nossa. Então esse edital ele está aberto para que os municípios se cadastrem para poder ser contemplado com algumas dessas ferramentas, né? O governo do estado também parece que abriu o sistema do PAINSP para que possam ser cadastrados algumas ferramentas também. Só que tudo isso demanda tempo, né? Quando se fala em setor público, os requisitos para contratação têm que obedecer os critérios da lei ainda sobre a égide da 8666, que é a lei de licitações, né? Você pode quebrar isso com a questão emergencial, sim, mas até onde o Tribunal de Contas vai entender que isso é emergencial ou foi uma falta de planejamento? Então a gente anda acima do fio da navalha e aguarda, sim, uma política mais efetiva, principalmente nas escolas estaduais. Lá eu coloquei a atividade delegada também nas escolas estaduais, porque lá não tem o aluno que é do estado, o aluno que é do município. Lá todos são alunos, são pedrenses, então a gente tem que atender por igual, né? Então a gente buscou isso de uma forma, atender todos de uma maneira igual, né? As suas filhas, você tem duas, né? Estudam também nas escolas do município? Sim, eu tenho a Laura, que é a mais nova, né, que está no 5º ano agora, do José Teodoro de Souza, é aluna da rede municipal, Sistema SESI de ensino, e a Júlia, que já está no ensino fundamental, já terminando já no 9º ano, estuda aqui em Santa Cruz, né, mas passou pelos bancos do nosso ensino municipal até o 5º ano também. Então a gente tem essa preocupação, porque você está com o seu filho dentro da escola, e quando você é gestor, você é pai de todos, né? Então a preocupação nossa, além de ter a minha filha lá dentro da escola, é também dar a atenção devida para que todos possam ser olhados de uma forma igualitária e com sucesso, né? O que a gente quer é o que eu disse no início, que essas crianças passem pelo banco da escola, tenham qualidade no ensino, tenham segurança, tenham um aproveitamento e virem cidadãos de bem. É isso que eu quero, e minha filha está lá também, na Escola Municipal em São Pedro do Turvo. Diga-se de passagem, uma das melhores escolas que a gente tem na nossa região. A nível regional, tem se discutido algum tipo de medida conjunta, Marquinho? Através do consórcio UMES, por exemplo, ou de cara até pela pressão inerente a essas tragédias que a gente observou, cada prefeito está tendo que fazer aquilo que é possível e esperando, claro, um amparo do Estado, da União, ou regionalmente vocês têm discutido algum tipo de proposta que possa, de alguma forma, um colaborar com o outro, né? O que eu estou vendo, na verdade, são algumas ações desordenadas, né? Os prefeitos estão, de acordo com a realidade de cada município, tomando as decisões. Então você vê cada cidade trabalhando de forma aleatória. Sim. Mas hoje, até é muito pertinente essa sua pergunta, Diego, porque nós temos uma assembleia ordinária da UMES, onde eu vou levar a pedido um requerimento para o nosso presidente Serginho,
para que nós possamos fazer uma Câmara Técnica em conjunto. Acho que vai ser a primeira Câmara Técnica, se for aceita lá por eles, né, porque tem que ser colocado em votação, de segurança pública, junto com a educação e junto com a assistência social. Então, a mesma reunião que foi realizada aqui pelo Ministério Público, que foi muito produtiva, nós vamos solicitar na UMES com os secretários de Desenvolvimento Social, secretários de Educação e também órgãos de segurança da nossa região, como delegado seccional, promotores de justiça de todas as regiões, para que juntos a gente eleve o nível desse debate e consiga tirar dali uma carta aberta de recomendação de que como cada prefeito deve agir nesse momento. Porque o que ocorre muito é o que aconteceu comigo, por exemplo. As mães ficam desesperadas e com razão, porque é o filho delas e é o maior patrimônio que elas têm. Por outro lado, as fake news, que colocam em pânico a população. Elas cobram de nós ações imediatas. E se você entrar nesse calor sem analisar de forma equilibrada, você acaba cometendo algumas ações que não têm efetividade alguma e acaba gastando dinheiro de forma desordenada. E é dinheiro público. Por isso que lá eu respiro fundo, olho, vou buscar a informação, como a gente veio no Ministério Público, fomos até o delegado de polícia e agora a gente está trabalhando aí as assistentes sociais, trabalhando as gestoras de escola para a gente tomar decisões juntos e decisões eficazes que otimizem o dinheiro público. A primeira coisa que eu fiz foi procurar o delegado para saber se aquelas informações tinham algo de relevante. E ele me tranquilizou e a partir disso nós começamos a pensar, fazer com que o nosso cérebro dê uma oxigenada para tomar as decisões mais acertadas. Mas eu acredito que tomando decisão a nível regional, nós vamos nos fortalecer e acredito que vamos chegar a um melhor resultado. Muito bem. Sobre esse tema, mais alguma pergunta, Dário? Da minha parte não, Diego. Marquinhos, alguma outra informação, novidade? A população de São Pedro que nos acompanha também pela internet tá aí para saber, né, do que está rolando lá no município. Fique à vontade aí para divulgar. O que eu queria passar para a nossa população é que nós estamos antenados em todos os acontecimentos. Como eu disse aqui anteriormente, nós colocamos a Polícia Civil ao nosso lado, a Polícia Militar com atividade delegada e também todas as questões envolvendo aí a segurança escolar. Nenhuma atitude vai ser tomada sem ser pensada. Já estamos encaminhando a nossa Câmara Municipal. Vou protocolar hoje à tarde um projeto de lei que autoriza o município a contratar de forma emergencial, né, nos termos do artigo 24 da Lei 8666, empresa especializada em segurança não armada nas unidades educacionais da nossa rede pública municipal. Então são ações que estão sendo tomadas para melhorar, para a gente poder ter uma tranquilidade e voltar a ter vida normal. Nós vamos voltar na segunda-feira, se nada de imprevisto acontecer, com os alunos novamente na José Teodoro de Souza, que essa é uma grande preocupação nossa, preocupação de alunos que não estão sendo distribuídos em outras unidades por conta de uma reforma. Sim. Então nós vamos já conseguir, com a nossa parte elétrica em ordem, a parte do telhado já entregue, colocar as nossas crianças em segurança e aí sim, dentro da nossa... do nosso campo de visão, né, com o vídeo monitoramento que a gente tem dentro das escolas, proteger as nossas crianças. Como eu disse, minha filha estuda nessa escola, filhas de meus amigos, filhos dos nossos munícipes estão ali e são o nosso maior patrimônio. E dessa forma serão tratados como prioridade no nosso governo. A nossa equipe da Secretaria de Educação é muito competente, é responsável, os nossos professores são professores de primeira linha, a nossa assistência social tem dado um respaldo muito grande e a administração pública de São Pedro do Turvo, em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil, tem melhorado muito a segurança nas escolas. Só registrando uma participação aqui da nossa audiência, né? O Renatão Pintor está acompanhando a entrevista, mandando boa tarde também aqui ao ouvinte Luiz Fernando, a Cassiana, a Silvana e o nosso amigo Pudim Camilo. Primeiro ele diz que é amigo da sua mãe, trabalhou no Banespa. Minha mãe, né? Aposentada do Banespa, antigo Banespa, né? Agora é Santander. Aí o Pudim Camilo manda um abraço para sua família e pergunta se em São Pedro você vai aumentar imposto do IPTU.
Que ele tá dando, é que Santa Cruz tem uma polêmica recente, ele está aproveitando para alfinetar aqui. Tem alguma mudança de IPTU em São Pedro do Turvo, perdão? Olha, nós não temos nosso planejamento, momentaneamente, nenhum acréscimo de tributo, né? O que nós fazemos sempre é a atualização e a regularização, porque o que ocorre muito nos municípios é que as pessoas às vezes constroem projetos sem comunicar à prefeitura. Aí consta lá no cadastro que ela tem um terreno quando ela já levantou uma casa em cima. Então é feito através de drone, né, as imagens e as medições que hoje impossibilitam a tecnologia fazer isso, e a gente faz a atualização cadastral para que aqueles que não comunicaram à prefeitura, e tem muitos casos assim, a gente possa regularizar. Mas nós não temos nada em mente. Nem rezoneamento, nada do município, nada disso. Não, de plano a gente não tem nesse planejamento. Nós fizemos já várias medidas no primeiro mandato que hoje nos dá uma tranquilidade para poder seguir com as ações mais em concreto, obras, né, pensando em desenvolver o município e não gerar imposto, ainda mais no momento desse, um momento difícil que nós estamos passando. A arrecadação está caindo, poucos estão se atentando para isso, está subindo medicamento, tá? Poucos estão se atentando nisso. As empresas e o centro de distribuição de medicamento compraram muito medicamento e estocaram medicamento. Para subir o preço, né? Se a gente não se planejar e não fizer um alerta nisso, vai faltar medicamento aí para a população na rede pública. Então nós já estamos prestando atenção nisso. Nem aumento e nem reclassificação. Nem reclassificação, não vamos mexer em planta genérica, não estamos focados nisso nesse primeiro momento, até porque já tivemos esse trabalho no início do mandato, que foi fazer o Código Tributário, que foi trabalhar forte no recadastramento dessas questões, que hoje nos dão uma tranquilidade para seguir nas ações de prioridade do município. Marquinhos, você está com moral aqui em Santa Cruz, hein? O glorioso secretário de Educação Santa Cruzense, o Rogério Plina, está mandando os cumprimentos ao prefeito São Pedrense Marquinho Pinheiro. Segundo ele, acompanha os trabalhos pelas redes sociais e está parabenizando o seu trabalho em São Pedro do Turvo. Eu agradeço, né, um elogio desses, de um secretário que a gente tem o maior respeito aqui na cidade irmã de Santa Cruz do Rio Pardo. A gente fica feliz, isso nos motiva a continuar caminhando, olhando os horizontes, como eu disse, trabalhando sério, porque existem muitos políticos bons. A classe política ela é muitas das vezes recriminada, e com razão, às vezes, porque a gente vê nos noticiários a corrupção operando, mas existem muita gente boa, gente séria. É o caso aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, com o prefeito Diego, que eu tenho acompanhado, os seus secretários. São Pedro do Turvo tem um prefeito que tira o pé do chão, e outras cidades nossas aqui tem grandes gestores que realmente estão fazendo a diferença. E essa é a nossa missão, trabalhar para que a gente possa desenvolver os municípios e melhorar cada vez mais o nosso ambiente. Marquinho, obrigado pela entrevista. Conversamos com o prefeito de São Pedro do Turvo, falando sobre vários assuntos, mas em especial a questão da segurança pública, segurança em creches, escolas, um recado sobretudo para a população de São Pedro que nos acompanha, mas também promovendo esse debate que de alguma forma enriquece, traz subsídios para que a região toda também possa aí trocar experiências, vivências, e que a gente consiga superar esse momento tão delicado da nossa sociedade, né, e garantir a segurança do nosso futuro, como você usou de exemplo, né, Marquinho, ao longo do nosso bate-papo. Valeu. E para terminar, Marquinho, da minha parte também, é claro que nós falamos ainda da questão da segurança, mas você já começa, hein, as festividades do aniversário de São Pedro do Turvo com um show voltado para a igreja. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, já na expectativa do que vem por aí nessa grande festa. Nós vamos anunciar, como você já nos antecipou aqui, eu vou passar da publicidade. Nós, no dia do início das festividades do nosso aniversário do município, que vai começar no dia 30 de abril agora, nós vamos fazer a inauguração da nossa Praça da Matriz. Na verdade é uma reinauguração, porque foi feita uma grande revitalização que há mais de 40 anos não se dava uma devida manutenção na Praça da Igreja. E a pedido do padre Agostinho, que agora está na cidade de Ubirajara, nós temos um novo padre no município, que também é um padre muito querido, o padre Jorge. Nós fizemos a escadaria frontal, porque ao longo do tempo eles tiraram e colocaram uma rampa. E o padre nos pediu, queria que retornasse a arquitetura original, que é a escadaria
na frente da igreja e diz que pedido de padre não se nega. Então nós, em parceria com a igreja, fizemos essa escada e a revitalização geral e o paisagismo da Praça da Matriz. Então vai ter o descerramento da placa e o show aí para nossa população com Anjos do Resgate cantando para que possa levar um louvor e levar um acalanto, levar uma paz no coração da nossa população. Confirma o dia do show? 30 de abril. 30 de abril, Anjos do Resgate em São Pedro do Turvo. Todos estão convidados aí, nossa região de modo geral. Aí, quer pedir a música do dia, convidado? Com certeza. Não é nada que remete a verde, não, né? Não vou pedir o hino do Saudações palmeirenses, ontem ganhamos mais uma, né? Estamos ficando mal acostumados. E o Corinthians dele, hein? Eu queria pedir uma música aqui, rapaz. Nós estamos passando, às vezes, muita pressão e a gente tem que, por mais que esteja acostumado com isso, mas eu queria pedir aquela música do Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei, que diz assim: mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, alguém pode querer me assassinar. Então, colocar essa música aí pra descontrair. Mas você quis ser prefeito. Você quis ser, né? Verdade, foi um sentimento. A vocação nos leva a buscar esses degraus, né? E agora quero algo mais, Diego. Depois eu falo pra você nos bastidores. Tá? Beleza. Obrigado, Marquinhos. Sucesso, viu? Eu agradeço vocês, um grande abraço, um beijo no coração de todos os ouvintes e os internautas que nos acompanharam aqui, em especial em São Pedro do Turvo, que é a cidade em desenvolvimento. A cidade que está com o coração aberto para vocês.